Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. A primeira questão que queria colocar ao Sr. Ministro prende-se com o relatório final do grupo de missão que foi criado pelo Conselho Europeu de março de 2010, que refere um novo mecanismo de supervisão macroeconómico assente num conjunto de indicadores associados à competitividade externa dos países, nomeadamente as contas externas, e que, de acordo com estas conclusões deste grupo de missão, caso se verifiquem efetivos ou potenciais desequilíbrios excessivos, poderão ser aplicadas sanções ou penalizações. O que está em causa é o posicionamento político do Governo de acordo com a manutenção de Portugal como um país de baixos salários e de elevada precariedade laboral, retirando direitos aos trabalhadores, pois serão apenas estes as variáveis da política económica a que o Governo poderá recorrer para não entrar em processo de desequilíbrios excessivos e as respectivas sanções e penalizações. Sr. Ministro, o que lhe perguntava é se confirma estes objetivos de governação para o país, ou seja, se confirma que esta é a política do Governo do Partido Socialista de propor ainda mais cortes nos salários aos portugueses, de propor ainda mais baixos salários, mais precariedade, retirada de direitos a todos os setores, pois é isto que vem colocado nestas mesmas conclusões e que foi assinado pelo Sr. Ministro das Finanças. E ainda se não só estas conclusões, mas tudo aquilo que tem vindo a ser noticiado nos últimos dias, as várias imposições de políticas lesivas para os povos e que é questionável a sua eficiência e eficácia económica, se estamos de facto perante uma Europa solidária ou se estamos perante uma Europa de imposições que impõem condições e que impõem rumos que de facto contrariam aquilo que foi as decisões dos povos. Aliás, isto tem contribuído e temos assistido de facto a uma submissão daquilo que é as nossas políticas aos interesses da União Europeia, afastando daquilo que é os interesses do nosso país e os interesses do povo português, de facto deixando de afirmar aquilo que é a nossa soberania e independência de Portugal. E é neste sentido que queria colocar uma outra questão que tem a ver com o Serviço Europeu de Ação Externa e que no relatório vem como objetivo acompanhar a implementação do Serviço Europeu de Ação Externa. Queria lhe perguntar quais é que são os impactos orçamentais deste objetivo, desta medida para 2011, o que é que se perspectiva para este Serviço Europeu de Ação Externa e que impactos é que tem relacionando com aquilo que é a nossa representação externa, ou seja, com a representação externa do nosso país, de Portugal. Refere um dos outros objetivos é a reorganização da representação externa. Já sabemos que provavelmente irá ter implicações naquilo que é a redução e extensão de um conjunto de serviços, se confirma ou não a redução de embaixadas do nosso país. Queria também perguntar em relação a que custos é que o Serviço Europeu de Ação Externa implica para o nosso país, ou seja, isso implica uma redução de custos ao nível de representatividade. Em relação à reorganização externa, esta também foi da reorganização da representação externa, é também uma questão que tem sido colocada, mas que o relatório também não refere. Quais é que são os objetivos, quais é que são os critérios desta mesma reorganização, em que é que assenta a reorganização de representação externa? Em matéria de cooperação, queria questionar também o Sr. Ministro, nomeadamente, em primeiro lugar, sobre os objetivos de desenvolvimento para o milénio. Mantém o objetivo de atingir um rácio de 0,7 do rendimento nacional bruto para 2015, mas de facto aquilo que tem sido os contributos de Portugal para os objetivos de desenvolvimento do milénio têm ficado aquém daquilo que é o necessário e daquilo que devia de ser de facto este apoio por parte de Portugal. Perguntava-lhe, Sr. Ministro, qual é que é o apoio, ou qual é a estimativa que se prevê para 2010 e o que é que se prevê para 2011 em relação a este rácio. E depois queria lhe perguntar também, um dos objetivos, e que refere também o relatório, tem a ver com o reforço da parceria com o Fundo das Nações Unidas para a População e do diálogo no terreno com as várias agências internacionais. Sr. Ministro, quais é que são os impactos, quais é que são os projetos, qual é que é o apoio, quais é que são os impactos deste reforço, ou seja, se nos pudesse desenvolver e esclarecer também um pouco mais sobre esta matéria. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente.
Sobre as questões da cooperação, foi referido uma diminuição de 0,5% na APD, mas queria perceber qual é que é o investimento, a estimativa de investimento que se prevê para 2010 e qual é que está previsto para 2011 e a sua relação também com o rácio para o rendimento nacional, em relação ao rendimento nacional bruto, para que percebemos de facto como é que essa aproximação que o Governo diz está a ser feita para atingir o 0,7. Em relação ao Serviço Europeu de Ação Externa, queria também reafirmar, de facto, foi dito que os impactos orçamentais são limitados, mas qual é que é a relação entre este serviço e aquilo que é a reorganização da representação externa de Portugal? Gostaríamos de perceber isto. E uma última questão que tem a ver, Sr. Ministro, respondendo à questão que lhe tinha colocado, mas o que eu lhe perguntei concretamente é se as políticas que o Governo do Partido Socialista preconiza e defende para o país, de facto, são políticas de baixos salários, políticas de precariedade, políticas de atacar os direitos dos trabalhadores. É isto que importa saber e é isto que o povo e os trabalhadores portugueses querem saber.